Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Liderança, uma leitura e análise do livro Neurociência para Líderes: Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso, escrito por Nicolaus Dimitriades. Hoje vamos falar sobre o capítulo 6. Pilar 3. Automações cerebrais. Ele é um negociante reverenciado e corajoso. Suas habilidades para fechar o acordo certo nas mais difíceis circunstâncias lhe valeram seu cargo atual de CEO. Sua primeira vez no posto mais alto em um fundo de investimento. O fundo queria alguém que pudesse encontrar o caminho do crescimento, já que a última crise financeira o metera em problemas que não desapareceriam com facilidade. Determinado a ser bem-sucedido, ele começou a aplicar desde o primeiro dia o que havia aprendido em sua carreira ao lidar com o pessoal interno e externo. Renegociou os acordos já existentes, identificou novas oportunidades e estabeleceu conexões valiosas. Fez progresso internamente também, revertendo más decisões do passado, cortando custos e otimizando as operações. Suas primeiras conquistas foram amplamente celebradas pelos acionistas, que confiavam nele cegamente. Entretanto, suas vitórias rápidas logo adquiriram um sabor amargo. A habilidade desse novo CEO em negociações se baseava em explorar os pontos fracos de seus oponentes, uma abordagem que funcionava bem em tarefas específicas no passado. No entanto, essa estratégia começou a prejudicar sua capacidade de desenvolver e manter relacionamentos, resultando na demissão de funcionários e na insatisfação dos que permaneciam. Embora fosse eficiente na parte técnica, ele falhava ao integrar o fator humano. Quando questionado, ele alegou que sua habilidade em entender as emoções humanas era a chave para o sucesso, usando essa compreensão para manipular os outros e alcançar seus objetivos. Certa manhã, seu aliado mais próximo, escolhido por ele mesmo um ano antes para ser o vice-CEO, demitiu-se. O CEO, chocado com a notícia, chamou o vice para um encontro urgente. Durante uma conversa acalorada de 2 horas, o ex-vice-CEO disse que não podia mais trabalhar ao lado do ex-aliado, porque simplesmente não conseguia tolerar a manipulação premeditada que o CEO exercia sobre ele e sobre as outras pessoas. As pessoas devem ser tratadas com respeito e não com uma abordagem diferente a cada momento para você conseguir o que deseja delas, gritou ele. Mudar de rosto, de emoção e de palavras com tanta facilidade, dia após dia, para atingir resultados, não é algo valorizado em líderes, prosseguiu o vice-CEO. O CEO, concordando com essas observações, prometeu mudar. Disse que faria o seu melhor para tratar as pessoas de outra forma, para ser mais coerente em suas atitudes com os outros e para colocar os valores acima dos ganhos de curto prazo. Ele ficou grato por ter sido alertado e se disse determinado a ser uma pessoa melhor. Considerava-se uma pessoa mentalmente muito forte, em pleno controle de seu comportamento, e era isso que ele faria. Ele convenceu o seu vice a ficar. 2 meses depois, entretanto, o vice foi embora de vez. O CEO nunca mudou de verdade, apesar de seu compromisso e de até ter feito alguns esforços sinceros no começo, mas a atração do seu comportamento profundamente arraigado provou-se muito mais forte do que sua compreensão da necessidade de mudar. 1 ano depois da partida do vice, seus grandes resultados iniciais se transformaram em perdas e os acionistas consideram eleger um novo CEO. Esse caso mostra o conceito da consciência no pensamento humano.
Seu papel no que realmente nos torna humanos é central para a neurociência e a psicologia. Será que tomamos decisões conscientes dos seus riscos e benefícios? Será que nossa mente afeta nosso comportamento de forma direta e exclusiva? Podemos mudar quando quisermos? Somos nós que fazemos nosso próprio destino? Estamos no controle? Se sim, então só precisamos treinar nossas mentes conscientes por meio de processos formais e informais de aprendizado, como temos feito há séculos. Se não, então os líderes precisam olhar mais a fundo para encontrar modos mais eficazes de compreender e influenciar suas decisões e ações. Porque, como sabemos agora, não estamos no controle de nós mesmos. Nosso cérebro é que está. O inconsciente é a parte das funções cerebrais que contém os sentimentos e os pensamentos dos quais não estamos cientes, mas que influenciam o modo como nos comportamos. O poder do inconsciente tem sido enfatizado há muito tempo pela psicologia, de como nossos desejos mais profundos e desconhecidos afetam a nossa vida cotidiana. Entretanto, pesquisas mais recentes revelam que o inconsciente não é um lugar sombrio. Nosso inconsciente parece ser a nossa maior força como espécie, e não o nosso ponto fraco mais sombrio. O impacto causado pelo inconsciente sobre o nosso comportamento e tomada de decisões é profundo, embora muitas pessoas relutem em aceitar isso. A mente consciente, frequentemente, acredita ter total controle, ignorando os processos inconscientes que moldam nossas ações. Essa autoilusão dificulta perceber que grande parte das escolhas é influenciada pelo inconsciente, mesmo quando sentimos que agimos de forma totalmente consciente. A mensagem central é clara: não subestime o poder do papel inconsciente na formação de quem você é. O inconsciente desempenha um papel fundamental na tomada de decisões. Ignorá-lo pode prejudicar nosso potencial de liderança. O experimento de Benjamin Libet demonstrou que o cérebro começa a se preparar para uma decisão até 1/4 de segundo antes de o participante se tornar consciente dela, e quase meio segundo antes de agir. Outros estudos ampliaram esse intervalo para até 10 ou 11 segundos, revelando que a decisão inconsciente ocorre muito antes da conscientização e ação do indivíduo. Isso indica que as decisões podem ser preparadas no cérebro de forma inconsciente muito antes de se tornarem conscientes. Quando enfrentamos uma escolha entre 2 ou mais opções sobre as quais devemos pensar a respeito, traços não conscientes dos pensamentos já estão lá, em algo como alucinações inconscientes. Conforme a decisão do que pensar a respeito é tomada, áreas executivas do cérebro escolhem o traço de pensamento que for mais forte. Em outras palavras, se qualquer atividade cerebral pré-existente combina com uma das suas escolhas, então será mais provável que o seu cérebro escolha essa opção, já que ela é impulsionada pela atividade cerebral pré-existente. Isso significa que nossa consciência não está ali primariamente para tomar decisões, mas para receber a decisão do inconsciente como um sinal e então fazer com que ela venha à fruição. Na verdade, essa é a diferença principal entre a consciência e a inconsciência. A inconsciência fornece a intenção ou a motivação arraigada, complexamente calculada, baseada nas emoções e guiada pelo comportamento. E a consciência fornece o melhor jeito de implementá-la com sucesso. Embora o estudo original feito por Libet tenha gerado muita controvérsia, pois estudos posteriores afirmaram ter obtido resultados diferentes ao repetir o experimento, a evidência aponta diretamente para a prioridade do inconsciente no processo de tomada de decisão e do consciente na implementação.
Essas evidências fornecem cronogramas extremamente detalhados de quando isso acontece no cérebro, além da topografia de onde acontece. Por exemplo, Fry conduziu um estudo para descobrir precisamente as áreas cerebrais envolvidas na tomada de decisão sobre o movimento e as áreas envolvidas no início desse movimento antes de as pessoas estarem cientes dele. Eles descobriram que o número incrivelmente pequeno de neurônios necessários para se prever uma ação com mais de 80% de precisão revela tanto como a neurociência está ficando melhor em observar o cérebro de perto para descobrir processos escondidos, quanto como os processos inconscientes levam a comportamento conscientes com alta precisão. Se você se sente vivendo em um episódio de Black Mirror, você não está sozinho. Nosso cérebro se prepara para tomar uma decisão e nos empurrar para ações específicas muito antes do momento em que nos tornamos cientes disso. O inconsciente nos ajuda a poupar energia, a reagir depressa em situações de risco de morte e a formar atitudes sobre outras pessoas com base em experiências anteriores. Os processos inconscientes do nosso cérebro fundamentam o modo como planejamos e refletimos sobre nossas vidas. O nosso inconsciente adaptável é como um computador gigante que processa de forma rápida e silenciosa a grande quantidade de dados de que precisamos para continuar funcionando normalmente em nossas vidas diárias. Se processássemos todos esses estímulos de maneira consciente, mal conseguiríamos fazer qualquer outra coisa. A mente opera com mais eficiência ao relegar uma boa parte do raciocínio de alto nível ao inconsciente. Da mesma forma que um avião moderno consegue voar no piloto automático, com pouca ou nenhuma contribuição do consciente piloto humano, o inconsciente adaptável faz um trabalho de analisar o mundo, alertar as pessoas do perigo, impor metas e imitar ações de um jeito sofisticado e eficiente. A inteligência do inconsciente se assenta em regras simples, baseadas, por sua vez, em capacidades evolutivas do nosso cérebro. Essas capacidades evolutivas nos ajudam a tomar decisões instantâneas ou a fazer julgamentos rápidos e agir de acordo, fornecendo sinais na forma de sentimentos instintivos. Levando-se em consideração que nossa avançada capacidade de linguagem está posicionada na parte superior do nosso cérebro, tenta se comunicar conosco por meio de sentimentos instintivos, impulsos, instintos e intuições, já que não pode simplesmente falar. E esse inconsciente mais profundo, adaptável e inteligente, muitas vezes se provou capaz de tomar decisões melhores em situações muito exigentes, tais como escolher em quais ações investir e na compra de uma nova propriedade. Não queremos dizer com isso que o raciocínio inconsciente seja superior ao consciente, tampouco que devamos abandonar por completo as análises. O debate científico sobre a eficácia do pensamento consciente versus inconsciente na tomada de decisões são complexas. Alguns pesquisadores, como Lauren Nordgren, argumentam que o pensamento inconsciente é mais eficaz em problemas multifacetados, evitando vieses e aumentando a satisfação. Outros, como Ben Newell, defendem o pensamento racional como essencial para lidar com complexidades. Apesar das divergências, o consenso é que decisões não surgem do nada. O cérebro investe energia significativa na preparação, e essa preparação é fundamental para a qualidade das decisões, sejam conscientes ou inconscientes. Nós geralmente fazemos um experimento muito simples. Pedimos às pessoas que tentem não pensar em um urso polar branco pelos próximos 5 minutos, o que é quase impossível para a maioria de nós. Mais cedo ou mais tarde, um urso polar aparecerá na nossa mente. De fato, embora tentemos evitar pensar em um urso polar branco, enchendo nossa mente consciente com outros pensamentos muito diferentes,
Nossa mente inconsciente permanece alerta para qualquer sinal do pensamento indesejado, para nos ajudar a expulsá-lo. Esse popular exercício de reflexão nos ajuda a destacar o fato de que nossa mente consciente não está tão no controle quanto imaginávamos, se é que está. Nosso inconsciente aqui está. A boa notícia é que podemos estudar o modo como a mente inconsciente funciona e recalibrá-la para beneficiar um maior desenvolvimento de nossas habilidades de gestão e liderança. Respostas automáticas do cérebro a situações no mundo real são a norma, e não a exceção em nossas vidas diárias. Levando-se em conta que 98% ou mais da nossa atividade cerebral total diária é inconsciente e que 95% das nossas decisões são inconscientes, isso não deveria ser uma surpresa. O que é surpreendente é o fato de que tantos líderes sigam suas carreiras ignorando ou indo contra a ideia de que seu comportamento é altamente guiado pelo inconsciente. Eles precisam entender que isso é verdade e que não é necessariamente algo ruim. O processo de tomada de decisão começa com o disparo de neurônios no cérebro, criando uma base para a decisão consciente. Esse processo de preparação neural é influenciado pelo ambiente externo e pode ser direcionado para guiar nossas ações. A preparação é o ato de ordenar o cérebro para pensamentos e comportamentos específicos, com base em sinais detectados no ambiente. Esses sinais externos moldam a preparação neural, impactando nossas decisões e ações. Para otimizar o desempenho, é essencial utilizar a preparação de maneira positiva, pois, se não for bem direcionada, pode funcionar contra nós sem que percebamos. Em um estudo em 2007, eleitores estadunidenses que participaram de experimentos sobre identidade americana consideraram Barack Obama menos americano que o britânico Tony Blair, após serem preparados para focar na etnia de Obama, rotulada como negra. Esse viés racional subconsciente pode influenciar opiniões e deve ser confrontado para reduzir seu poder oculto. Em 3 experimentos, Ba e colegas mostraram o impacto do preparo subconsciente sobre o comportamento. Primeiro, estudantes que leram frases associadas a idosos passaram a andar mais devagar. No segundo, estudantes preparados com palavras de respeito esperaram com mais paciência pelo pesquisador do que aqueles que leram palavras sobre agressividade. E no terceiro experimento, estudantes afro-americanos preparados com palavras relacionadas à raça reagiram com mais hostilidade a pedidos frustrantes. Esses estudos sugerem que, ao reconhecer esses vieses, é possível reduzir sua influência subconsciente. Todos esses resultados demonstram que nosso cérebro automaticamente reage a sinais externos, adotando subliminarmente uma estrutura ou um estado mental específico. O preparo ordena a mente para tomar a decisão certa e assumir o comportamento mais apropriado, evocando atitudes e modelos pré-estabelecidos em nossa memória de longo prazo. A preparação mental é mais eficaz quando as pessoas não estão cientes do seu efeito. Quando nos tornamos cientes, ela perde eficácia. Para os líderes, isso implica em 2 coisas. Primeiro, identificar se comportamentos indesejados são resultados de uma preparação desfavorável do cérebro. Segundo, criar um ambiente de trabalho que maximize o desempenho e o sucesso. O cérebro está constantemente processando informações do ambiente e reagindo de forma reflexiva, o que afeta a capacidade de tomar decisões. Líderes que ignoram essas descobertas científicas perdem as chances de otimizar o seu potencial. O conhecimento da influência do inconsciente é a chave para moldar comportamentos favoráveis. Nossa mente inconsciente é mais poderosa do que a consciente.
no sentido de que ela consome mais energia cerebral e analisa mais informações do que o nosso processo de pensamento controlado. O desafio que todos nós enfrentamos em nossos trabalhos não é o de encontrar um jeito de conter esse poder, algo muito perigoso e neurologicamente quase impossível de se fazer, mas de utilizá-lo em nosso benefício. O conceito de preparação enfrenta oposições na ciência, com alguns estudos falhando em reproduzir seus resultados e gerando debates. Críticos apontam que tanto a preparação quanto as expectativas dos experimentadores influenciam o comportamento social. Daniel Kahneman defendeu mais pesquisas sobre o tema, e mesmo o pesquisador Doyen, que não replicou os resultados iniciais, reconheceu a existência da preparação comportamental inconsciente. Apesar das críticas, defensores no meio acadêmico, negócios e neurociências ainda apoiam o conceito. Evidências recentes sugerem que a preparação pode influenciar o comportamento em sintonia com a atitude de um grupo social, funcionando melhor para pequenas mudanças incrementais do que para transformações completas. Há uma abundância de implicações de liderança associado ao conceito de preparação. Líderes podem influenciar seguidores ao prepararem suas identidades relacionais, fortalecendo conexões emocionais e atitudes colaborativas. Comportamentos como apoio psicológico e compaixão são essenciais. Além disso, exemplos de liderança podem inspirar outros a agir. Em um estudo, mulheres apresentaram melhor desempenho ao discursar quando expostas à imagem de líderes femininas, mostrando o impacto da representatividade. Assim, o comportamento dos líderes não apenas influencia, mas também valida o princípio de liderar pelo exemplo, agora respaldado por evidências científicas. De modo geral, os processos cognitivos automáticos, a preparação e o potencial de prontidão são conceitos que estão aqui para ficar, já que nossa mente inconsciente parece ter um controle mais elevado e mais benéfico de nossos pensamentos e comportamentos do que esperávamos. Por meio da conscientização e do conhecimento, podemos reduzir os efeitos negativos da preparação, como a estereotipagem, e aumentar os efeitos positivos para maximizar nosso desempenho na liderança e na gestão. Apesar disso, aqueles que ainda se opõem à presença, ao poder e à inteligência da nossa mente inconsciente estarão vivendo em uma ilusão que é ineficaz e perigosa para todos. Como no caso da abertura, não podemos continuar ignorando os limites da nossa habilidade para estar no controle total dos nossos próprios comportamentos. Podemos não nos dar conta deles, mas a rotina ou hábitos irrefletidos representam um grande número de nossos comportamentos cotidianos. Estudos sugerem que até 45% de nossas ações diárias são repetidas do mesmo modo quase todos os dias. Isso significa que quase metade do nosso comportamento é automático e executado com interferência cognitiva reduzida da nossa parte. Esse mecanismo poupa energia vital no cérebro, que pode ser canalizada para áreas e funções cerebrais que ela é mais necessária. Se tivéssemos de considerar e analisar conscientemente cada ação que executamos a cada minuto do dia, ficaríamos paralisados pela sobrecarga de informações e não seríamos capazes de realizar muita coisa. Se um hábito é benéfico para o nosso potencial de liderança, devemos cultivá-lo e até reforçá-lo. Mas se ele for danoso, precisamos reformulá-lo e transformá-lo em algo novo. Como os circuitos neurais responsáveis pelos hábitos funcionam? A mente inconsciente avalia recompensas e, ao repetir ações recompensadoras, transforma em hábitos por reforço. Mesmo quando reconhecemos conscientemente que um hábito é prejudicial, a mente inconsciente mais poderosa pode prevalecer, pois prioriza recompensas percebidas. Estruturas cerebrais como o neocórtex, os gânglios basais e o mesencéfalo
desempenham papéis cruciais na formação e manutenção dos hábitos, que se desenvolvem em um processo de 3 etapas, envolvendo avaliação, repetição e engajamento. Formar e manter um hábito é um processo de 3 passos a seguir. 1. Exploração. O neocórtex é mais ativo no primeiro passo. Detecta e analisa um novo comportamento. 2. Formação do hábito. Os gânglios basais se tornam mais ativos quando repetimos um comportamento, e o ciclo de feedback é reforçado pela recompensa do comportamento. E 3. Gravação. O hábito está bem estabelecido pela neuroplasticidade, e uma parte do neocórtex ainda está ativa, como se permitindo em silêncio que nos engajemos no hábito. É nesse ponto que existe uma possibilidade de mudar de hábito. Adquirir novos hábitos demanda tempo. Em um cenário de mundo real, descobriu-se que as pessoas adquiriam um hábito em uma média de 66 dias, com uma ampla faixa de variação entre 18 até 254 dias. Isso quer dizer que hábitos não se formam da noite para o dia, e que para a neuroplasticidade gravar novos caminhos no cérebro, a repetição e a confirmação da recompensa ao longo do tempo são importantes. Uma vez que um hábito esteja formado, metas novas e antigas, expressada por nosso pensamento controlado, não interfere muito no processo. Mas para se formar um novo hábito, metas são importantes, tanto para começar o processo como para mantê-lo ao longo do tempo, até que o hábito esteja totalmente formado. Similarmente ao que ocorre com hábitos individuais, existem hábitos grupais, que podem ser formulados dentro de uma entidade coletiva. Em teoria da administração, o conceito relevante referente a isso é de rotinas organizacionais, que são vistas como um conjunto sistemático e repetitivo de atividades que ocorrem dentro das organizações. Tais rotinas são um meio necessário para a implementação de tarefas. Rotinas são entidades organizacionais que produzem estabilidade dentro das organizações. Quando novas, as rotinas produzem mudança. Líderes deveriam considerar as rotinas organizacionais como hábitos coletivos poderosos que podem desempenhar um papel vital em sustentar ou mudar a situação vigente dentro das empresas. Para desenvolver e sustentar novos hábitos produtivos no trabalho, é essencial alinhar o objetivo do hábito com a equipe e reforçá-lo continuamente. Por exemplo, se o objetivo é fazer anotações após reuniões, estabelecer metas claras e usar lembretes automáticos no calendário ajuda a manter o foco. Registrar as melhorias decorrentes desse hábito também reforça a prática, tornando-a mais consciente e eficaz. O ciclo do hábito funciona assim. 1. Sinal. O gatilho que coloca seu cérebro no modo automático e pede que um hábito específico seja recuperado. 2. Rotina. O processo físico, fazer, mental, pensar e emocional, sentimentos, que é disparado pelo sinal. E 3. Recompensa. O resultado da rotina desejada pelo cérebro e devido ao qual o hábito existe. Para trocar um hábito indesejado, mantenha o sinal e recompensas iguais, mas escolha uma rotina diferente. Isso é a regra de ouro da mudança de hábito. A essência dessa abordagem é que você pode mudar um hábito tentando alcançar a mesma recompensa, mas usando um curso de ação diferente. Por exemplo, se você tem um hábito de aceitar mais trabalho do que os seus colegas, para alcançar a recompensa emocional de ser um membro digno do time, talvez seja melhor você ajudar o time a lidar de maneira mais eficiente com a nova carga de trabalho, realmente priorizando o trabalho em equipe e, assim, atingir a mesma recompensa emocional no fim. Mudar a rotina para obter as mesmas recompensas é uma das formas de se lidar com os hábitos. Trabalhar nos sinais é outra. A primeira estratégia é evitar o sinal, como, por exemplo, silenciar notificações ou mudar de ambiente, o que pode interromper padrões indesejados. Outra estratégia é enfrentar o sinal diretamente,
como conversar com alguém que provoca comportamentos negativos na reunião. Quando o sinal não pode ser eliminado, é possível monitorá-lo e inibir a sua resposta automática, embora isso exija grande esforço consciente. Métodos como treinamento ou punição também pode recondicionar o cérebro, mudando a forma como ele responde aos sinais e ajuda a quebrar ciclos habituais. O empreendedor James Clear destaca 2 modos principais para adquirir hábitos benéficos: o modo comportamental e o modo cognitivo. O modo comportamental é baseado na regra dos 2 minutos, que sugere começar com um passo pequeno e de fácil execução relacionado ao hábito desejado, facilitando a progressão para metas maiores. Já o método cognitivo foca na autoimagem, incentivando a criação de uma identidade desejada, o que, por meio da visualização e comparação constante, leva a mudanças de comportamentos positivas. Embora já exista muito conhecimento sobre como os hábitos são criados e como eles funcionam, ainda há muitos segredos a serem revelados. Revisando uma grande parte da literatura neurocientífica disponível sobre a neurobiologia dos hábitos, Amaya e Smith ficaram espantados ao verificar como algo tão simples como um hábito pode exibir tanta complexidade quando investigado. Obras recentes da neurociência comportamental indicam que os hábitos podem ocorrer com diferentes gradações de força. Competem com outras estratégias pelo controle, são em partes controlados momento a momento enquanto ocorrem e incorporam mudanças na atividade neural por intermédio de múltiplos cronogramas e circuitos cerebrais. Amaya e Smith destacam que, embora os hábitos reforçados positivamente e negativamente ainda apresentam questões sem respostas, os hábitos negativos tendem a se formar mais rapidamente. Eles afirmam que os hábitos podem otimizar o desempenho, mas também podem se tornar desvinculados de metas e mudanças ambientais, o que pode ser prejudicial. Muitas vezes, gestores e equipes em empresas se tornam reféns de hábitos que inicialmente eram benéficos, mas que com o tempo servem apenas a si mesmos, sem mais conexão com o propósito original. Os hábitos são importantes automações cerebrais e precisam ser compreendidos e utilizados da forma apropriada, se quisermos atingir o sucesso como líderes. Precisamos nos livrar de hábitos que não sirvam ao nosso propósito e desenvolver novos que o façam. Hábitos desejáveis poupam energia cerebral e tempo, além de nos ajudarem a ter um desempenho grandioso com facilidade. O livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, demonstra que as pessoas nas empresas querem desenvolver hábitos que a façam vencer automaticamente, instintivamente e impulsivamente. Covey sugeriu os seguintes hábitos de liderar em sua obra. 1. Seja proativo. 2. Comece com o final em mente. 3. Coloque o que é mais importante em primeiro lugar. 4. Pense em ganhos para todos. 5. Procure primeiro entender para depois ser entendido. 6. Use a sinergia. E 7. Afie suas ferramentas. A neurociência por trás da formação e manutenção de hábitos pode nos ajudar a fazer isso, mas apenas se tivermos uma compreensão mais profunda de como e por que eles funcionam. Quais hábitos de liderança você quer desenvolver? Comece a fazer isso hoje, porque vai levar algum tempo. Em termos tipicamente de hábito, a recompensa valerá o esforço. O mundo digital afeta o cérebro humano, que está em constante adaptação a essas mudanças. Alguns pesquisadores, como Clive Thompson, destacam benefícios como maior eficiência, acesso a informações e oportunidades de colocação. Outros, como Larry Rosen, apontam riscos, como vícios, déficit de atenção e narcisismo. Embora os impactos a longo prazo sejam incertos, é evidente que o cérebro evoluiu
interagindo com o mundo físico, e os estímulos diários influenciam fortemente nossa mente inconsciente. Compreender essas influências podem permitir que as utilizemos a nosso favor. O conceito de cognição destaca que o cérebro, o corpo e o ambiente estão interconectados e influenciam diretamente nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. A interação entre as regiões sensório-motoras do cérebro é essencial para nossa capacidade de responder ao ambiente. Cientistas em inteligência artificial reconhecem que o maior desafio não é replicar o raciocínio complexo, mas sim as habilidades sensório-motoras inconscientes. O poder do inconsciente é fundamental para a nossa sobrevivência e sucesso. E os líderes precisam reconhecer sua importância para melhorar suas equipes e organizações. A mente humana é profundamente influenciada pelo mundo físico, o que se reflete até na linguagem cotidiana, com metáforas associadas na realidade. Essa conexão sugere que nosso cérebro evoluiu para interpretar e reagir ao ambiente de forma realista. No entanto, muitas organizações promovem uma visão dissociada entre mente, corpo e ambiente, levando líderes a se tornarem excessivamente analíticos e desconectados. Essa abordagem contraria o funcionamento natural do cérebro, que requer interação ativa com o mundo físico para liderar, inspirar e crescer de forma eficaz. O ambiente físico, portanto, tem um papel crucial no comportamento e na liderança. Destacando a influência das sensações táteis para toda a nossa existência, Ackerman argumenta que o tato é o primeiro sentido a se desenvolver em um meio crítico para a aquisição de informações e manipulação ambiental. Experiências de toque físico podem criar uma armação ontológica para o desenvolvimento de conhecimento conceitual e metafórico, intra- e interpessoal, além de funcionar como um ponto de partida para a aplicação desse conhecimento. Evidências científicas mostram que fatores físicos, como segurar um copo de café quente ou sentar em uma cadeira dura, pode influenciar o comportamento organizacional. Isso desafia a visão de que os processos cognitivos são independentes do ambiente físico. A psicóloga Thalma Lobel, em seu livro Sensação, a nova ciência da inteligência física, explora como o cérebro percebe sinais do ambiente físico, como texturas, cores e distâncias, para nos orientar e fornecer vantagens competitivas. Ela destaca a importância da inteligência física, que usa esses estímulos para preparar nossa mente para a ação. Essa é a lição inestimável da cognição personificada. Ignorar ou negar sua existência, na verdade, aumenta a possibilidade de se operar com vieses e de se ter uma visão distorcida da realidade. Isso significa que nós podemos tomar decisões ruins e ações errôneas. Aceitá-la e trabalhar com ela pode aumentar a nossa eficácia e, no final, ela pode se tornar uma arma poderosa em nosso estilo de liderança baseada no cérebro. Nossa recomendação é: comece a sentir o ambiente ao seu redor de uma forma concreta e mais clara. Repare nos detalhes do espaço e procure saber como esses detalhes podem mudar o modo como você pensa e age. Isso é um bom começo. Particularmente, nós pedimos aos nossos parceiros que considerem como o ambiente físico afeta 1. O seu humor diário. 2. Sua repetição de pensamento. 3. Seu nível de proximidade e conexão com colegas e outras pessoas na organização. E 4. Seu potencial criativo e reflexos inovadores. Até o modo como formamos nossa postura corporal prepara nosso estado emocional de forma poderosa. Podemos fingir uma postura para gerar o efeito mental desejado, o que significa dizer que o nosso corpo pode literalmente mudar a nossa mente. Por exemplo, o exercício de segurar a caneta com a boca, que produzia sentimentos felizes só porque se criava um sorriso falso.
A interação entre o nosso cérebro inconsciente, nosso corpo e o ambiente físico ao nosso redor cria potentes efeitos de preparação sobre a nossa mente consciente, que, se não forem reconhecidos e gerenciados, podem levar a erros no pensar e no agir. Dito isso, a evolução ensinou a esse sistema o que funciona e o que não funciona. Portanto, ouvir a sua intuição não significa rejeitá-la. Na verdade, a sua intuição e os seus sentimentos instintivos desempenham o papel mais importante no desenvolvimento do conhecimento e liderança para ambientes complexos e dinâmicos. Quanto mais pensamos sobre uma tarefa, maior a evidência de que ainda não somos proficientes nela. A prática contínua permite que tarefas sejam realizadas automaticamente, sem esforço consciente, graças ao cerebelo, uma estrutura subcortical do cérebro. Estudos mostram que especialistas como mestres enxadristas processam informações rapidamente e reagem de forma intuitiva devido ao refinamento do cerebelo, que é crucial para habilidades técnicas, criativas e motoras. Pesquisas recentes revelam que o cerebelo desempenha um papel central no aprendizado e na prática, desafiando a visão tradicional de que a proficiência é exclusivamente controlada pelo córtex cerebral. Entretanto, isso não significa que toda proficiência ocorre de maneira automática. Ela requer colaboração entre mente consciente e inconsciente em situações críticas. Embora o reconhecimento de padrões funcione bem em tarefas rotineiras, em cenários caóticos é necessário combiná-lo com simulações mentais para prever resultados. O modelo de decisão por reconhecimento de Gary Klein mostra que decisões intuitivas são úteis em crises, mas podem falhar diante de mudanças rápidas. Assim, a liderança eficaz combina padrões confiáveis da memória com análise consciente do cenário em tempo real. Nossa experiência mostra que líderes influentes e inspiradores nas organizações sabem como usar sua experiência como um fator importante na tomada de decisões, mas sempre contrastam essas experiências e sua instituição com as condições atuais, as contribuições de outras pessoas e uma análise do cenário. Eles confiam em sua intuição, especialmente quando ela envia fortes sinais no sentido de uma decisão ou comportamento, mas processam todos os dados disponíveis mentalmente para verificar aonde eles podem levar em relação às alternativas disponíveis. Para nós, essa é claramente a beleza do nosso cérebro. Nada acontece isoladamente e tudo está relacionado. É por isso que precisamos tentar acionar as partes certas para a ação certa. E esse é um aspecto crucial no nosso modelo de liderança do cérebro adaptável. Se você separar a mente do cérebro e se maravilha com a suposta supremacia do pensamento consciente sobre a intuição e o sentimento instintivo, ficará decepcionado consigo mesmo e, com frequência, irritado com as pessoas ao seu redor. Isso porque não podemos pensar e agir conscientemente na maior parte do tempo. Ademais, não é neurologicamente possível liberar nossas mentes e, portanto, nossas decisões e ações da intuição e dos sentimentos instintivos. Na verdade, seria perigoso fazer isso, já que eles fornecem uma inteligência programada profundamente muito necessária à nossa vida cotidiana, além de um espaço livre para que nossa mente consciente se concentre em outras questões. Adotar os processos de automaticidade do seu cérebro como um elemento-chave do que faz de você um grande líder pode melhorar tanto sua compreensão de si mesmo como aprimorar o seu desempenho. Usar a preparação para ordenar de forma positiva e apropriada seu cérebro e os cérebros dos membros da sua equipe, estabelecendo quais hábitos de trabalho vocês precisam abolir e quais devem promover, e criar um ambiente físico que dê aquele empurrãozinho em todos vocês na direção certa, são atitudes
cruciais para dominar as respostas automáticas do cérebro. Tornar-se um especialista de verdade em épocas desafiadoras requer que você combine esse conhecimento de como as intuições e os hábitos trabalham juntos com um pensamento rápido, analítico, claro e focado. Levando-se em consideração o poder da mente inconsciente sobre nossos pensamentos e nossas ações, tudo começa aqui. Qual é o potencial de prontidão do seu cérebro de liderança? Agora está na hora de irmos para o capítulo 7. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!